Hoje, em nossa aula de matemática, nós aprenderemos sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Essas explicações estão na apostila de matemática do primeiro bimestre do 6º ano do Colégio Adventista, a partir da página 20. Peço a vocês que acompanhem comigo a leitura. Ângulos complementares e suplementares. Os ângulos estão presentes em diversas situações de nosso dia a dia. Por exemplo, nos ponteiros de um relógio. Um ângulo é formado por duas linhas não coincidentes que têm um ponto em comum. O ponto em comum é chamado de vértice. A abertura formada pelas duas retas é chamada de ângulo. As linhas são os lados do ângulo e o ponto em comum O, o seu vértice. O ângulo ao lado pode ser indicado por letra maiúscula O com acento circunflexo em cima, ou por POQ ou ROP. Ou ainda, quando não houver riscos de confusão, simplesmente ângulo A com o acento circunflexo em cima e a letra minúscula. Podemos utilizar um transferidor para medir ângulos, sendo sua unidade medida o grau. A seguir, usamos o transferidor para medir o ângulo BAC. A parte em vermelho do transferidor, do desenho que está em cima do transferidor no seu livro de matemática na página 20, é a abertura do ângulo. É a medida do ângulo. Se vocês observarem, ele passa em cima do número 60. Como ele é um ângulo menor que 90 graus, é um ângulo mais fechado, ele é um ângulo agudo. Observem as orientações que nós temos aí neste transferidor. Vejam só. A primeira seta vermelha, à esquerda, nós lemos assim: alinhamos um lado do ângulo com o 0 graus de uma das escalas. A segunda seta em vermelho. O transferidor tem duas escalas que vão de 0 a 180 graus. Então, você tem a numeração em ordem crescente e em ordem decrescente. E a terceira setinha, um dos lados está alinhado com a escala interna e o outro marca 60 graus. E a quarta seta, posicionamos o vértice do ângulo sobre o centro do transferidor. Sempre que você for medir um ângulo, o centro do transferidor precisa estar exatamente em cima do vértice do seu ângulo. No retângulo azul, no meio da página 20, nós temos a seguinte orientação. Um ângulo pode ser medido tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Por essa razão, o transferidor apresenta a medida em graus nos dois sentidos. Aí, quando você estiver fazendo o desenho, você determinará em qual sentido você medirá o seu ângulo, se é no horário ou no anti-horário, onde está sendo delimitado as duas retas, os dois lados do ângulo, para que a abertura seja medida. O ângulo BAC corresponde a uma abertura de 60 graus, por isso dizemos que BAC é igual a 60 graus. Um ângulo com medida de 90 graus é chamado de ângulo reto. Nesse caso, os lados dos ângulos são perpendiculares. Toda vez que nós dissermos que o encontro de duas retas é um encontro de 90 graus, essas duas retas são perpendiculares, ou seja, os quatro ângulos formados pelo encontro dessas retas formarão 90 graus. O símbolo indicativo de ângulo de 90 graus é um quadradinho, como está em vermelho aí no final da página 20. O segmento DE é perpendicular a EF. Isso pode ser indicado como DE perpendicular a EF. Quando você tiver a letra T de cabeça para baixo, indica que as retas são perpendiculares, ou seja, em seu ponto de encontro, o ângulo formado é de 90 graus. No final da página 20, nós temos aí uma revisão da classificação dos ângulos. Quando o ângulo mede entre 0 e 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, que são os ângulos mais fechadinhos. Quando o ângulo mede entre 90 e 180 graus, que são ângulos mais abertos,
ele é chamado de ângulo obtuso. Esses são os exemplos no final da página 20. Na página 121, nós lemos assim: em geometria, dizemos que duas figuras são congruentes quando têm a mesma forma e tamanho. Em particular, dizemos que dois ângulos são congruentes se eles têm a mesma medida em graus. Então, ângulos com a mesma medida em graus nós chamamos de ângulos congruentes. Olha só esse exemplo que está no início da página 21. Nós temos o ângulo PRQ e o ângulo SRT. Ambos medem 32 graus. Vocês estão vendo eles em destaque na cor laranja no desenho do livro de vocês. Os ângulos PRQ e SRT são congruentes, pois ambos têm 32 graus, a mesma medida em graus. Usamos o símbolo, dois tracinhos com o tio em cima, para indicar que dois ângulos são congruentes. Na figura, temos que PRQ é congruente a SRT. Esses ângulos não são iguais, já que têm a mesma medida. Por que então o símbolo de congruência? Apesar de ambos terem a mesma medida, eles não estão na mesma posição. Por isso, em vez de dizer que são iguais, nós dizemos que são congruentes. Podemos também entender a congruência imaginando que se recortarmos o ângulo PRQ ao longo dos segmentos PQ e RQ, observaremos que esse recorte se encaixa perfeitamente sobre o ângulo SRT. Além da congruência, dois ângulos podem ter outras propriedades especiais e nos exemplos a seguir veremos duas delas, que é o assunto principal da nossa aula de hoje, que são os ângulos complementares e os suplementares. Exemplo 1, veja só. Dois ângulos são complementares quando a soma das medidas de suas medidas é igual a 90 graus. Observe. Neste primeiro retângulo verde, a primeira parte, você tem um ângulo de 65 graus e um ângulo de 25 graus. Quanto é 65 mais 25? 90 graus. Então, quer dizer que estes dois ângulos são complementares, porque quando eu junto os dois, eles formam 90 graus. No meio do seu livro aí, do retângulo verde, da página 21, nós temos dois ângulos, um de 50 e um de 40. 50 mais 40 dá 90. Eles são ângulos complementares, porque os dois juntos formam um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E o último exemplo, eu vou fazer aqui no quadro para vocês. Vejam só. Eu tenho isso aqui, ó. Certo? São dois ângulos. Aqui eu tenho uma parte, aqui eu tenho outra. Essa parte chamou a medida de A. Essa parte chamou de 90 menos A. Ele inteiro mede 90 graus, certo? Esse quadradinho indica que o ângulo é de 90 graus, ou seja, que as retas são perpendiculares. Se eu somar essa parte A mais essa outra parte, 90 menos A, os dois juntos precisam resultar 90 graus. Será que eu consigo achar o valor de A? Consigo. Como? Isolando A. Olha só. O que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte. Se o A, eu preciso atribuir valores para A, certo? Se A for 30 graus, certo? Se isso aqui for 30 graus, o que acontece? Quanto vai medir este outro ângulo? Este outro ângulo vai ser 90 menos 30, que resultará em 60 graus. 30 mais 60 são 90. Mais uma vez prova que eles são ângulos complementares, porque quando eu junto os dois, resulta em 90 graus. Abaixo do primeiro retângulo verde da página 21, nós lemos assim. Dizemos que 25 graus é o complemento de 65 graus.
Da mesma forma que 40 é o complemento de 50 graus e 90 menos A é o complemento de A. Então, este exemplo 1 falou sobre ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Ângulos que, quando somados, resulta em 90 graus. Agora nós veremos o exemplo 2. O exemplo 2 fala sobre ângulos suplementares. Vamos ler a explicação? Exemplo 2. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Observe os exemplos a seguir. 120 e 60. Quanto é 120 mais 60? 180. Então, 120 e 60 são ângulos suplementares, pois somados resultam em 180 graus. Veja só agora, no meio da página, eu tenho um ângulo de 150 e outro de 30 graus. 150 mais 30 dá 180, então 150 e 30 são ângulos suplementares, porque os dois juntos resultam em 180 graus. E usando o mesmo princípio que usamos nos complementares, A e 180 menos A serão suplementares, pois os dois juntos resultam em 180 graus. Abram o livro de vocês agora na página 22. Na página 22, nós lemos assim: nos exemplos apresentados, 60 graus é o suplemento de 120 graus, 30 graus é o suplemento de 150 graus, assim como 180 graus menos A é o suplemento de A. E se o ângulo for igual a 200 graus, por exemplo, quais serão o seu complemento e suplemento? Para que um ângulo tenha complemento, sua medida deve ser menor ou igual a 90. E para que tenha o suplemento, sua medida deve ser menor ou igual a 180. Sendo assim, 200 não tem nem complemento nem suplemento. Quando eu falo de complemento, eu estou trabalhando com 90 graus. Quando eu falo de suplemento, eu estou falando de 180 graus. Baseado nessas explicações, nós faremos as atividades das páginas 22 e 23 do livro de matemática.